Está começando mais um Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal sobre música pop. Hoje a gente vai falar sobre a comoção que artistas internacionais causam no país, aproveitando aí o gancho do Gaga Cabana. Mas antes, os recados de sempre. Segue a gente no Instagram, @DocPopcast. Classifica esse episódio e segue a gente em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, o que você tiver aí, o que você usar. E classifica a gente com 5 estrelas, tá? Se o seu agregador só tiver 1 estrela, você classifica com 1. Mas se tiver 5, classifica com 5. Essa semana tem uma outra coisa que eu queria falar também. Na semana passada, na verdade, o meu microfone deu problema e algumas pessoas avisaram. Infelizmente era o único registro de áudio que a gente tinha, então dá pra ver que tá mais baixo. Mas essa semana eu acho que tá resolvido. Aí vocês me falam aí. Sobre o Gaga Cabana em si, que tá todo mundo na expectativa, queria avisar que tem um episódio para apoiadores que a gente lançou na segunda, comentando todas as nossas impressões do show. E se você não foi apoiador, tem também um episódio sobre o Gagachella, que foi tecnicamente bem parecido com o Gaga Cabana, então vale a pena voltar e escutar para saber mais ou menos o que a gente achou ali das melhores, das mais marcantes partes desse espetáculo. Olha, você tá tão informativo hoje, amigo. Hoje eu tô informativo. Hoje você tá engajado. Hoje eu tô engajado. Entendi. Vou aproveitar então e dar uma informação que algumas pessoas devem estar estranhando desde já. O Levi não está presente porque ele pegou o Gaga1N1. Ele está simplesmente sem garganta, simplesmente sem voz. Tá parecendo a Regina Rocca. Isso que eu ia falar, tá parecendo a Regina Rocca, não dá pra entender nada que aquela gay fala. Ele queria gravar aqui pra vocês, mas a gente já falou diversas vezes que não. A gente barrou, falou, gata, se preserva, guarda essa voz aí, porque é isso. Que dá sair beijando todo mundo num evento com 2 milhões de pessoas. É isso que acontece, gente. Gente, mas é mó doideira, porque assim, o número de pessoas que de fato está falando que está com dor de garganta, que está gripada, que sei lá o que, realmente foi grande pós-Gaga Cabana, tá? Não vamos relevar essa estatística não, porque esta estatística é muito real e oficial, tá? Não deixaria ela passar batida, não. Pois falando um pouquinho desses artistas gringos que vêm pra cá, que geram muita comoção, principalmente na internet, eu queria perguntar pra você, Paulo, qual é o momento inusitado de um artista internacional que você mais gosta de relembrar aqui no Brasil? Mais inusitado? Tem o clássico da Gaga, que aproveitando já que a gente tá falando dela, eu acho que esse dela vale a pena, porque foi uma coisa que ela não fez dessa vez que ela veio aqui pro Brasil, que foi o fato de ela ter ido num boteco. Tomar uma cervejinha, um drink, um suco, eu não lembro o que ela tava tomando na foto, mas é um tanto quanto inusitado parar pra pensar que a Lady Gaga, que dessa vez, né, não desceu nem um segundo pra poder falar com os fãs lá em Copacabana, já veio aqui pro Brasil e foi tomar uma cervejinha num boteco, assim, na cadeirinha de plástico, na mesinha de plástico, como se nada, como se fosse ir na cozinha dela pra beber um copo d'água. Isso pra mim é extremamente surreal para pensar que uma pessoa do tamanho da Lady Gaga parou pra fazer isso. Então, eu acho achei que ela muito quando diva, eu penso mas em momentos pra inusitados, esse é um dos. Eu achei muito diva, mas pra mim nada supera a Rihanna tomando banho no esgoto. Eu acho que foi, assim, um momento realmente na história que não vai se repetir nunca mais, né? Até porque Rihanna cantora é uma coisa que já tá difícil. Rihanna cantora vir para o Brasil e Rihanna cantora vir para o Brasil tomar banho no esgoto, impossível. Nunca mais vai acontecer, nunca mais. Inclusive, a gente falou de Rihanna agora, um comentário extra aqui só pra galera que tá perdida. Rihanninha tá grávida do terceiro, tá, gente? Apareceu no Met Gala aí com a barrigucha dela ali, realmente bem evidente. E é isso, tá? Esqueçam muito. Eu fico puto, só um parênteses aqui. Eu fico puto porque ela ainda quer falar de música. Ela deu entrevista lá no tapete vermelho do Met Gala, falando de que é da porra do álbum dela, de que não é só porque eu tô grávida agora que isso vai atrapalhar os planejamentos de lançamento do meu álbum. Vai sim! Larga de ser falsa! Garota falsa! Palhaçada, fica iludindo a gente à toa. A gente teve também Beyoncé tomando café na padaria, né? Acho que é padaria
Na verdade, não era uma padaria, era tipo um bar que tinha lanches. Lá em Uhum. Trancoso, bem bonitinha, de chinelinho. Teve também o Frank Ocean com a camisa de Santa Terezinha. Inclusive, essa passagem do Frank Ocean, pra mim, ela permanece um grande mistério. Porque ele veio, ninguém sabia que ele vinha. Ele ficou aqui alguns dias. Ele postou foto com camisa de santo e depois ele voltou. Então eu acho que ele tava pegando alguém aqui. É a única explicação, sabe? Inclusive, já ouvi essas fofocas, dizendo que ele tava pegando um boyzinho carioca mesmo, de que nesse período que ele tava aqui. Não sei se ele veio pra cá pra poder pegar o boy. Porém, todavia, entretanto, nesse período que ele tava aqui, ele estava, sim, pegando uma pessoa. Eu acho que ele fez isso. Eu já fiz isso, viajar só pra ficar com alguém. Então, eu acho que se eu tivesse a grana do Frank Ocean, eu faria isso também. Vocês são tudo maluco, né? Vocês gostam de sofrer, né? Porra, tá aí uma coisa que eu nunca fiz, acho, na minha vida. Nunca fiz? Não lembro. Enfim, não é sobre isso, não é sobre relacionamento esse podcast aí. Tivemos também Lana Del Rey na igreja. Isso, né? Que eu ia falar. A Lana Del Rey na igreja foi até um ponto interessante que conversa até um pouco com o que a Beyoncé com o que a Beyoncé fez também, né? Porque ambas fizeram essas aparições inusitadas em lugares inusitados e depois tivemos músicas com imagens ou a partir dessa vivência que a pessoa teve ali, né? A Beyoncé em Trancoso, visitando o botequinho, tomando cafezinho da manhã, virou lá a imagem pro clipe de Blue. E a Lana Del Rey, depois que ela visitou a igreja, foi abençoada, inclusive, pelo padre. Ela lançou uma música também pra esse momento muito católico da vida dela, de ter sido benzida. Foi, é isso, né? Veio fazer coisa inusitada, mas pelo menos gerou material depois. Pois é, a Lana também veio pra uma aldeia indígena. E há boatos de que ela tomou ayahuasca nessa visita. Né? Tem boatos. Não sei se é verdade. Se jogou na ayahuasca. Mas eu acho que esses são os momentos muito marcantes. Mas para além disso, né, dessas situações inusitadas, o Brasil tem realmente um histórico de grandes shows. E isso não é puxando sardinha pro nosso lado, não. Realmente, os maiores shows de todos os tempos foram feitos aqui. Então, é sempre tudo muito megalomaníaco. Eu queria relembrar aqui, primeiro, falando do rei do pop, né, Michael Jackson, que veio pro Brasil 3 vezes. A primeira que ele veio foi em 74, quando ele ainda estava no Jackson 5, ainda era uma criança, ainda estava, assim, começando, né, a se tornar uma pessoa conhecida. Então essa passagem foi mais discreta, não teve toda aquela cobertura midiática que as outras tiveram. Mas ele conheceu o Rio, junto com os irmãos mais novos, visitou o Pão de Açúcar, enfim. E aí depois ele retorna com a Dangerous Tour em 93, e essa realmente foi um frisson, né? Ele cantou no Morumbi, em São Paulo, 2 dias, e levou um público de 75 mil pessoas por noite. Além das coreografias e do espetáculo, teve toda essa questão dele passar pelos lugares e não conseguir passar, porque as pessoas estavam realmente na Michaelmania, né, digamos assim. Eu acho que foi dessa vez, inclusive, que teve aquela situação que atropelaram um fã. E ele foi visitar no hospital também. Ele chegou a visitar uma fábrica de brinquedos também em São Caetano do Sul. E, enfim. E eu acho que ali talvez tenha sido, em muito tempo, a maior visita de um artista pop, assim, em termos de comoção. Não sei, eu sinto que as pessoas pararam pra ver essa passagem do Michael Jackson no país. Eu acho que principalmente essa passagem dele tá num lugar muito de ter vivenciado muita coisa, sabe? Não foi só aquele estilo de veio, fez show, não sei o quê. Principalmente nesse período. Eu não lembro não sei se você botou aqui na lista, mas o show que a Tina Turner ela fez em 88, se não me engano foi isso? Foi em 88? Foi na década de 80, que ela fez aqui no Rio. E eu acho que era o que chegava mais próximo, num período próximo ali, do que tinha sido a passagem do Michael Jackson. Mais pela comoção, sabe? Eu lembro disso porque minha mãe já comentou isso comigo, de que quando ela tava aqui no Brasil, teve essa comoção de que, meu Deus, Tina Turner está aqui. Mas ela não foi muito de ser andarilha, né? De passear por lugares, tipo o Michael Jackson, que foi numa fábrica de brinquedo. A gente tem um episódio sobre Tina Turner, é o 42, onde a gente fala um pouco da vida dela e da trajetória. E esse show que ela fez no Rio de Janeiro, ele entrou pro Guinness, né? Como o maior público de um show pagante. Foram cerca de 180 mil pessoas no Maracanã. Isso em 88. Então, realmente, boa, né? Ela entrou com a bateria da Beija-Flor. Enfim, não é à toa que ela é a maior referência da Beyoncé, né? Para o que a Beyoncé faz hoje
em cima de um palco. Infelizmente, Maracanã nunca mais permite esse tipo de evento com tanta gente assim. Depois da obra dele, acho que diminuíram, inclusive. E quase não existe mais shows, né? Lá no Maracanã. Espero que quando o Beyoncé venha pra cá, ou quer seja em Copacabana, ou seja pelo menos no Maracanã, porque ela merece. Ainda sobre Michael, em 96 ele voltou pra gravar o clipe de They Don't Care About Us. Tem um episódio aqui também, o 127, com os melhores clipes internacionais já gravados no Brasil. Esse clipe gerou a maior polêmica na época, porque o pessoal do Rio não queria que ele gravasse, porque ia manchar a imagem do estado. E aí ele gravou no Rio e em Salvador com o Olodum, clipe dirigido por Spike Lee, e só deu entrevista pra Glória Maria. É também um dos momentos assim mais marcantes no nosso coletivo, no nosso imaginário coletivo aí de gringos, causando muito no Brasil. Partindo do princípio, inclusive, que graças a essa visita que quando a gente para pra pensar, por exemplo, na trajetória da Glória Maria, não tem como não passar por esse momento, sabe? Por essa visita do Michael Jackson aqui. E tanto Salvador como o Rio de Janeiro são tão marcados por essa visita que foi lá em 96. Já vai fazer o quê? 30 anos, se eu tiver certo no cálculo? Não. Quase isso. Parar pra pensar que até hoje esses lugares são pontos históricos, sabe? Pontos de turista que vai porque tem uma estátua lá no Morro Dona Marta, aqui no Rio de Janeiro. Ou porque vai lá no Pelourinho, porque tem a famosa sacada onde o Michael Jackson ficou pra gravar o clipe dele. Então é um impacto tão forte que mesmo depois de anos, a presença dele ainda permanece, ainda faz parte do coletivo social de cada cidade. Sabe qual foi a artista que gravou um clipe na Casa Azul de Michael Jackson? Quem? Cláudia Leite. Cláudia Leite. O clipe de Saudade é gravado no mesmo lugar que o Michael gravou. Ai, que ódio. A nossa Cláudia Leite é o quê? A Michael Jackson brasileira? É a neta do Michael. A nossa neta do Michael Jackson. Ai, que ódio. O Brasil ele vem passando por um momento muito bom em termos de shows internacionais, tanto que recentemente a gente tem muitos momentos memoráveis. A gente teve a The Eras Tour em 2023 com a Taylor Swift, que mobilizou, gostando ou não, quase 400 mil pessoas, né, no total. Teve toda aquela confusão, todo aquele caos. Teve o RBD passando em 2023 também. Aí tivemos Bruno Mars, que foi headliner do The Town e fez, 14 shows em 5 cidades brasileiras. Ele tava andando na rua, entendeu? Fez a famosa residência dele. Foi a residência. Corria o risco de você sair na rua e esbarrar no Bruno Mars, porque ele tava aqui pagando uma dívida de jogo. Fugindo de Las Vegas. Teve o show da Madonna ano passado, que foi muito comentado agora recentemente também, porque obviamente vai gerar comparações, e que foi também um frisson e provavelmente o último show da carreira dela. Não se sabe, né? A Madonna sempre surpreende, pode ser que ela decida fazer mais alguma coisa aí. Vai fazer sim. Tá doido. Mas, a gatinha não gosta de ficar parada, não. Enfim, esses momentos mostram que o Brasil tá de volta aí na rota de shows internacionais. Tivemos Shakira também. Então a gente tá aí num momento muito positivo para esse tipo de evento acontecer no país. Eu gosto porque é uma visibilidade que tá tendo impacto lá fora. A gente para pra pensar no que tá reverberando agora, principalmente pós Lady Gaga. Toda hora um site americano, um tabloide americano falando sobre isso. Tá viralizando, inclusive, no TikTok, a reação dos fãs com relação ao show da Lady Gaga. Tipo assim, das pessoas chocadas da quantidade de pessoa que tava lá presente. Inclusive, teve recente... Eu vi um post, eu não lembro agora quem foi que postou. Enquanto eu tô falando aqui pra vocês, eu vou pesquisar e lembro o nome. Mas ele tava fazendo um comentário que eu achei muito interessante e eu gosto de acreditar que esteja certo, e aqui vai ser, obviamente, um lado bem patriota da minha parte. Mas eu sinto que, às vezes, Copacabana pode chegar nesse lugar de ser o novo statement de um grande artista, sabe? Dele bater o martelo do que é um grande show, sabe? De ter chegado em algum lugar. E a pessoa, óbvio, né? A gente tem que pensar nas devidas proporções que isso acontece, mas a pessoa tinha feito um comparativo com o Super Bowl, né? De que durante muitos anos o Super Bowl era esse lugar de que, meu Deus... chegar em algum lugar, ser alguma pessoa, ser um grande artista, é você ter passado pelo Super Bowl.
E aí a gente pode ver, isso aqui é uma questão de possibilidade, de perspectiva, de desejo também, com toda certeza, de que um dia vai que o grande statement de uma carreira de um artista, de, sei lá, finalizar uma carreira, finalizar uma grande turnê que marca ali, comemora a sua carreira de alguma maneira, seja passar por Copacabana, saca? Ou passar pelo Brasil, minimamente falando. Muito nesse lugar de que quando a gente para olhar essa lista, né, de grandes shows de público mesmo no mundo, a gente, sei lá, a gente faz um top 10 e pelo menos os 5 primeiros nomes vão ter 3 ali que são no Rio de Janeiro, por exemplo, que passam por Copacabana, inclusive incluindo a Gaga e Madonna recentemente. Então é muito foda ver essa possibilidade, sabe? De pensar que talvez o Brasil e o Rio de Janeiro possa ser se tornar esse grande statement do que é consolidar uma carreira, sabe? Consolidar uma trajetória longa de um artista e tudo mais. Eu acho que essa passagem da Gaga deu tom, né, pra isso. Porque, principalmente porque a Madonna, ela postou ali umas shadezinhas no dia. ficou aquela briga de ego. Acho que a própria Lady Gaga ficou surpresa com a quantidade de gente. Tenho essa impressão de que ela ficou, assim, sabe? Em estado de negação um pouco com aquela quantidade de gente. E talvez realmente o fato de ser um evento anual faz toda a diferença. Eu acho que nos próximos anos a tendência é que o público seja maior, porque as pessoas vão ter mais tempo para se planejar, inclusive. Sim, porque você acabou agora o de Madonna, você já vai ter no seu planejamento anual aqui em maio, você vai estar no Rio, sabe? Faz toda a diferença. É tipo um carnaval 2.0, entendeu? Sim. As pessoas já vão se adiantar para isso. Inclusive, eu acho que isso contribuiu também para o público da Gaga ser maior. Não só o fato dela fazer mais streams atualmente, ter um público mais jovem, mas também o fato de que depois de Madonna, todo mundo sabia que ia ter esse ano de novo, fez com que as pessoas ficassem um pouco mais preparadas para vir. Que as pessoas de fato se planejassem. Inclusive, enquanto o Santana tava falando, eu pesquisei aqui, eu lembrei, foi o Felipe Kino, que é o cofundador da Gaia, foi ele que fez um post sobre esse comparativo, né, de que o Brasil pode ser esse lugar de consolidações de carreiras. Concordo muito com o que o Felipe disse. Agora, eu acho que quando a gente fala de shows megalomaníacos, obviamente citamos muito divas pop, mas não dá pra esquecer dos grandes nomes do rock ali do século passado. A gente teve o Queen, em 85, que foi a atração da primeira edição do Rock in Rio, com 250 mil pessoas. Então, é também histórico essa performance do Freddie Mercury. E eu acho que ajudou também a colocar o Brasil no mapa ali das grandes turnês. A gente teve o U2, que veio em 2011 com a 360 Tour, e também reuniu uma galera aqui que é fã da banda. Então acho que essas bandas de rock, elas também têm esse poder de mobilização muito grande, e que também faz muito sentido você trazer um nome desses para um evento como Todo Mundo no Rio. Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que é por isso que estão cogitando que sejam eles aí para estarem aqui no ano que vem. Eu, inclusive, acredito muito de que, em comparação ao pop, o rock seja o outro movimentador de massas, né, para ir para shows, assim, saca? Tacar um Rolling Stones, um Metallica ali em Copacabana, com toda certeza ia dar público, sabe? Não sei se ia chegar a 2,1 milhão de pessoas, mas, todavia, entretanto, com toda certeza iria movimentar a gente pra estar presente, sabe? Pra chegar lá. A gente teve também, não dá pra deixar de falar do Rod Stewart aí, que é o detentor do recorde de maior público de todos os tempos pra uma apresentação solo, porque com o show gratuito ali, que foi no Réveillon, né? Mas mesmo assim... Tem até uma teoria que eu gosto muito de... que eu gosto de pensar sobre esse show do Rod Stewart ali, que foi da praia de Copacabana. Mas termina de falar que depois eu volto nisso. Então, foram 3,5 milhões de pessoas. E aí ele é registrado no Guinness como o maior, né? O maior público de todos os tempos. Tá empatado com um francês em Moscou, que fez o show em Moscou. Mas é o maior ali, em primeiro lugar. A galera brinca, já vi a teoria que eu falo que acontece, que algumas pessoas comentam, né? É de que nesse dia de que o Rod Stewart estava se apresentando, era um momento em que no Rio de Janeiro estava acontecendo o Ano Novo, estava acontecendo durante vários dias, sabe? Várias festas estavam acontecendo durante o Ano Novo. E algumas pessoas brincam dizendo que, na verdade, esse recorde é do Jorge Benjor,
Porque ele também estava presente nessa noite do qual ele bateu esse recorde. E é isso, né? As pessoas estavam lá não só por causa do Rod Stewart, estavam também por causa do Ano Novo, mas algumas pessoas brincam dizendo assim que na verdade esse recorde é do Jorge Benjor. Eu falei assim, ai, boa ideia, eu acho que eu vou contar essa versão pros meus filhos, sabe? Rod Stewart, beleza, incrível, incredible, parabéns, mas pra mim vai ser o Jorge Benjor que bateu. Então, na verdade, o Benjor, ele tá acreditado no terceiro lugar, com um show que aconteceu no ano anterior, em Copacabana também, no Ano Novo. Ele fez o show de virada e no ano seguinte foi Rod Stewart. Então a gente tem Rod Stewart em primeiro em Copa, aí tem o Jan Michael Jarre em Moscou, em 97. Aí depois a gente tem o Benjor em Copacabana de novo. Depois a gente tem esse Jan Michael Jarre agora em Paris. E em quinto lugar, a Lady Gaga aí, assumindo o posto de maior show de uma apresentação feminina solo de todos os tempos. Quando foram as apresentações desse francês aí? Tem muito tempo? O francês foi em 1990 e 1997. Então tem um tempinho. Nossa. Sim. Todas as apresentações foram nos anos 90, exceto a da Lady Gaga, que foi agora. Né? E antes da Gaga então, era a Madonna. Então a Lady Gaga então se torna a primeira apresentação do século XXI a bater nesse recorde monstro. Esse recorde. Né? Monstruoso. É bem grande, assim, é um feito bem grande. Interessante. Então eu acho que todo mundo vai querer. E se a Beyoncé realmente... Eu tenho certeza que a Beyoncé vai querer fazer esse show, gente. Assim, as pessoas falam, ela não faria um ensaio a céu aberto. Meu amor, é um show pra expectativa de 2 milhões de pessoas sendo a Beyoncé. Seria o maior show da carreira dela e tendo a possibilidade de bater um recorde de maior show de todos os tempos também, quem sabe. Ela vai fazer. Ela vai fazer, só uma questão de tempo. E assim, independente dela fazer um ensaio a céu aberto ou não, amor, ela vai fazer. Ela vai fazer. E é capaz de um ensaio botar mais de 1 milhão de pessoas, porque agora que as pessoas sabem que tem um ensaio. Sabem que no dia seguinte, no dia anterior tem um ensaio. Porque no de Madonna ninguém tava esperando, ninguém sabia se ela realmente de fato ia sair do Copa pra ensaiar. Ela saiu, então teve menos gente. Nesse da Gaga já foram 80 mil pessoas, aparentemente. Eu li em algum lugar que tinham sido 80 mil pessoas no ensaio. Então, assim... A Beyoncé vier, todo mundo já vai acampar no dia anterior em Copacabana. Isso é fato. Com certeza. Pra ver alguma coisa. Inclusive a Madonna, na época, no ano passado, quando ela tava aqui, ela ensaiou mais de uma vez, né? Teve esse rolê também. Que ela ficou fazendo... Toda hora ela tava lá ensaiando. E gastando ficha pro show. Mas mesmo assim, no sábado, foi cheio de pessoas. E é isso, eu acho que também... Eu tava pesquisando pra fazer esse episódio. Até artistas nacionais também têm capacidade de mobilizar um grande público. Lógico que eu não acho que vai bater esse número estratosférico de 2, 3 bilhões, porque quando você tem um artista nacional, obviamente a gente tem disponibilidade de shows no país, né? Por exemplo, alguém citou no Numanice, e eu pensei, o Numanice é realmente muito bom, mas tem Numanice em toda a capital do Brasil. Então, óbvio que eu não vou sair de Salvador pra ir pro Rio assistir o Numanice, mas tem capacidade de levar muita gente pra Copacabana? Tem. Se for gratuito, tem, com certeza. Acho que a Ludmilla é uma desses artistas, a Ivete, o próprio Gilberto Gil, que em 2012, inclusive, Gilberto Gil com Stevie Wonder levou 500 mil pessoas pro Rio. Teve um show deles aí que mobilizou uma galera. Então eu acho que a depender de como seja esse show, da importância, artistas nacionais também têm essa vitrine aí pra fazer. De repente um show de encerramento, por exemplo, o Gil agora mesmo, como exemplo, tá com a turnê de encerramento da carreira dele, né, a Tempo Rei. Seria lindo se ele terminasse a Tempo Rei num show gratuito em Copacabana. Entendeu? Levaria 1 milhão de pessoas? Plenamente. Acredito que não, mas levaria no mínimo 200 mil pessoas pra assistir. Eu iria pra ver um show histórico desse, sabe? Com toda certeza. E eu acho que o que você falou é bem certeiro, não é por falta de qualidade, não é por falta de capacidade de fazer um show grandioso, é mais por questão de, no caso artistas nacionais, né? É mais por questão de agenda. Como eles estão sempre circulando por aqui de alguma maneira, não vai ter esse êxodo de pessoas virem de outras cidades. É para pensar que, sei lá, por exemplo, a Ivete. A Ivete tá fazendo show com muita constância lá em Salvador. Mas de vez em quando ela tá aqui no Rio de Janeiro. Agora um artista que vem de outro país, que não tá vindo muito, que não tá muito presente aqui, é claro que cria essa comoção. E parando pra pensar assim, nesse lugar que o Gil agora tem, por exemplo, de tá finalizando a última turnê que ele vai fazer, eu acho que isso gera a possibilidade da gente encarar outros artistas que estão nesse patamar do mesmo lugar que o Gil, que estão fazendo grandes turnês,
pra movimentarem essas pessoas pra irem pra lá. Eu acho legal trazer sempre trazer artista internacional pra estar lá na praia de Copacabana, mas sinto que dá pra ser trabalhado outros shows de outros artistas, né, nessa pegada mesmo da que o Gil teria, por exemplo. Eu iria com toda certeza, porque seria histórico ele fazendo um show lá. Algumas pessoas especularam também a possibilidade de ser um festival, todo mundo no Rio, porque obviamente vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais grandes nomes, porque vão ter esgotado, né, a quantidade de pessoas que mobilizam multidões, e faz sentido você colocar 3, 4 atrações ali e trazer um público cheio, sabe? Eu queria perguntar pra você, Paulo Corrêa, quais artistas você acha que lotariam todo mundo? Lotaria? Copacabana? Assim, acima de 1 milhão, vamos pensar, acima de 1 milhão. Vou tirar a Beyoncé porque é óbvio. Tá? Beyoncé tá óbvio. Vou tirar a Beyoncé porque Rihanna também, mim, né? ela é óbvio. Rihanna também, porque também é óbvio. Ainda mais ela que tá num lugar de que não faz show em lugar nenhum, sabe? Se um dia ela anunciasse show de Copacabana, ia vir gente, sei lá, do outro lado do mundo pra assistir ela. Pra assistir, com certeza. Com certeza. Mas assim, parando pra pensar em artistas que eu acho que lotariam, que chamam público, com toda certeza Coldplay é o primeiro que vem na minha cabeça. Eles têm um público muito, 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 muito fiel. A gente viu eles fazendo residência aqui no Brasil e lotando todos os dias de show que eles tiveram. Sinto que o Coldplay chamaria um público muito forte. Bruno Mars também acho que chamaria um público muito grande. Ambos por serem artistas que flertam com mais de uma geração aqui, com relação à idade mesmo. Acho que, sei lá, pais e tios e adolescentes escutam Bruno Mars, então iriam atrás dele. E deixa eu ver mais quem. Shakira eu acho que mobilizaria, sabe? Eu acho que a Shakira também conversa com público de diversas idades. Acho que sim. Mas uma outra internacional, uma cantora solo que, enfim, se tivesse apta a fazer um grande show, assim, e que com toda certeza movimentaria muita gente, seria a Britney. Com certeza. A Britney não faz show isso em mente. Desde 2018. Sabe? É quase uma década. Acho que é isso. Acho que se eu fosse fazer um top 3 seria esse. Coldplay, Bruno Mars e Britney Spears. Eu acho que a Taylor Swift também mobilizaria muita gente. Sabe? Eu me pego pensando que, obviamente, a gente teria uma predominância ali de uma faixa etária, mas, de fato, não dá pra negar que ela mobilizaria uma galera, até porque ela fez quase 400 mil pessoas, eu acho, de público pagante aqui dos shows que ela fez no Brasil. Ou, se eu não me engano, se não chegou a 400 mil, foram 400 mil pessoas tentando comprar ingresso. Então, eu acho que, de fato, ela mobilizaria uma galera também pra esse show. Mas sabe um grupo que eu acho que seria tudo, assim, seria o momento, se fizesse? O Black Eyed Peas com a Fergie. Sério, eu acho que não só lotaria e geraria uma expectativa, como seria um show muito massa de assistir. Seria muito legal de acompanhar. Sério, eu queria muito que tivesse. Eu tô com essa ideia. Mas tem que ter a Fergie. Tem que ter a Fergie. Sim, a Fergie não vai, gente. Não vai lotar. Não vale. Tipo um Reunion, sabe? Black Eyed Peas Reunion. É isso, eu acho que tem que ter. Concordo. Eu tava comentando da Taylor e, enfim, de maneira prática, a gente tem que parar pra pensar que esses artistas, quando eles vêm pra cá, eles assinam uma cláusula que eles não podem fazer shows na América do Sul, tá, galera? Então, a gente para pra pensar num público pagante da Taylor, que aqui no Brasil foi, tipo, 300 mil pessoas. Então, tipo assim, é garantido ela ter 300 mil pessoas ali no show dela. Fora as pessoas que iriam justamente porque seria 0800. Então, com toda certeza, a Tay aí chegaria 800 mil pessoas. Chegaria numa marca bem alta. Sim. Peraí, tem um nome que eu esqueci agora. Deixa eu pensar aqui. Sim, Mariah é outra que eu acho que também mobilizaria. Não dá pra esquecer que a Mariah fez um puta público quando ela veio aqui ano passado. E ela cantou não só no Rock in Rio, mas ela também fez show solo e lotou muito, surpreendeu expectativas. Eu acho que Mariah Carey é uma artista que tem muito hit no Brasil. Não dá pra esquecer que a Wanna Know Where Love Is ficou sei lá quantas semanas no primeiro lugar. Ela conversa com várias gerações também. Então eu acho que seria uma artista que também... Muita trilha sonora de novela, né? As mãezinhas iam ficar tudo doida. Dos mais novinhos, assim, eu acho que... Não sei se chegaria a 1 milhão,
Mas não dá pra desconsiderar, por exemplo, BTS, Ariana Grande, esses nomes. Pelo menos 500 mil pessoas eu acho que mobilizariam sim pra ir assistir. Eu iria assistir um show de Ariana Grande no Rio de Janeiro. Seria tudo pra mim, tudo. Então, eu acho que também são nomes que... eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em Ariana Grande, tem um reduzir de expectativas no sentido de que, por mais que a Ariana seja uma grande vocalista... quando você pensa em entrega de show das grandes divas pop dos anos 2000, não tá ali pareado, pelo menos a minha visão. Não é um show como tipo um show da Lady Gaga que tem aquela coisa que você fica maluco e tal. Então as pessoas diminuem um pouco a expectativa, mas eu iria muito pra assistir a Ariana cantar, porque a voz dela é divina, ela é maravilhosa e eu conheço tudo da discografia, sem falar que é hit atrás de hit, e tem muita música que realmente impactou muito o público brasileiro. Tipo... Break Free, enfim. E eu acho que ela realmente arrastaria uma multidão e surpreenderia. Eu acho que entraria nesse lugar de surpresa, assim, sabe? De repente as pessoas não esperarem tanto, mas ser um show que lotaria bastante. Sim. Eu quero muito ver o que vai acontecer no que vem. A surpresa que vai existir com o fato de que não vai ser uma grande diva pop. Acho que isso vai dar uma movimentada, vai dar uma chacoalhada. As cabeças do Todo Mundo no Rio vão ficar um pouco reflexivas sobre, enfim, quem trazer, o que trazer, quando trazer. Mas eu sinto que isso vai fazer com que eles entrem no exercício de prováveis nomes que movimentariam mais pessoas, saca? Assim, E penso que a longo prazo, e eu concordo muito com o que você falou ainda há pouco sobre... Vai chegar um determinado momento que vão começar os nomes que movimentam muita gente vão começar a diminuir. Sabe? As expectativas com relação ao público vão ser diminuídas. Então, penso que, às vezes, o que vai acontecer, um exercício que talvez eles vão fazer, mas aí é papo de futuro, gente. Porque até começar a gastar a ficha das bandas héteros que podem estar ali no Copacabana vai demorar um pouquinho. Mas uma perspectiva de que talvez no futuro sejam shows colaborativos, sabe? Trazer mais de um artista para estar presente, chamar, por exemplo... não sei, agora no momento, pensando em, sei lá, Olivia Rodrigo e Billie Eilish, sabe? Pra estar no mesmo dia, fazendo show na praia, meio que isso. Acho que o que vai acontecer no futuro talvez seja apostar em nomes menores pra poder estar presente, mas são dois nomes menores que ainda assim têm impacto de público, ainda assim conversam entre si. Mas é isso, é só perspectiva, só vozes da minha cabeça falando. Eu já não sei se ano que vem não vai ser diva pop não, tá? Eu tenho com essa expectativa, inclusive vou chutar aqui... Lembrando que eu acertei os 3 atos, tá? Eu acertei quais seriam os gêneros dos 3 atos nesse podcast. Vocês só falam quando a gente erra, mas quando a gente acerta ninguém fala nada. Então eu acertei que ia ser dance, que ia ser country e rock os atos seguintes. E eu acho que tem uma possibilidade ali da Beyoncé lançar o ato 3 no final do ano. E do primeiro show dos 3 atos ser aqui. No Rio. Mas não vai ser em 2026, amigo. Será? Se ela lançar... Não boto fé. Eu acho que se ela lançar o disco no final do ano, ela vai ter ali uns 6 meses pra preparar isso. Eu acho que ela viria. Não acho que ela faria isso, de ter só esse prazo pra começar a turnê assim dessa maneira. Mas eu não acho que começaria a turnê. Eu acho que seria, tipo assim, o show do ato 3. Como ela fez o Super Bowl do Cowboy Carter, que não foi o Super Bowl, né? Foi o negócio de dezembro ali. Sim. Sim, eu acho que ela poderia fazer algo nesse sentido aqui. Até porque ela não vai poder fazer turnê no resto da América Latina, porque se ela fizer o show único aqui... Então, ela lançaria o disco, 6 meses depois ela faria esse show único, e lá pra 2027 ela anunciaria uma tour pelo mundo inteiro. Não sei, esse é o meu palpite também. Entendi, pode ser, mas é uma coisa certa, ou é 2026 ou é 2027. Inclusive, você falou isso de diva pop, eu acho que eles estão com esse receio mesmo, do que vai ser o público, entende? Você tava falando sobre esse negócio da FOMO que as pessoas sentiram quando teve Madonna e no ano seguinte veio Lady Gaga. Eu tenho certeza que isso influenciou na quantidade de pessoas que estavam presentes lá. Quando a gente para pensar até mesmo na quantidade de passagem internacional que foi expedida. Se eu não me engano, foi o Jornal Hoje, ou o Jornal Nacional, algum jornal aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que deu essa notícia, de que a quantidade de passagens expedidas durante a vinda da Lady Gaga, principalmente passagens internacionais, vindas, por exemplo, da Argentina, eram muito grandes. Era, tipo assim, um número muito maior do que foi o da Madonna. Eu acho que o que deve estar pesando para eles considerarem mais divas pop
não é só o fator público, porque indubitavelmente um Coldplay lotaria, um nome do rock lotaria, um YouTube vai lotar, mas existe a questão digital, né, da mobilização na web, e que isso gera de retorno publicitário. Exato. Então, não dá para negar que as cantoras elas mobilizam muito mais em termos de digital mesmo, de publicidade do evento, do próprio evento. Então, acho que talvez seja um fator que vai levar eles a considerarem muito qual vai ser a atração do ano que vem, se vai ser o U2 ou se de repente vai ser a Beyoncé. Eu queria muito estar nessa reunião pra ver eles batendo cabeça. Queria muito. Daí eu queria perguntar pra audiência, né? Quais artistas internacionais vocês acham que lotariam Copacabana? Tenta falar nomes menos óbvios, assim, que a gente não citou aqui. Quem você acha que lotaria? Se você concorda com os nomes que a gente trouxe, se você discorda, conta pra gente nos comentários. É isso. Olha, eu tenho uma indicação aqui que não achei a música incrível, mas, enfim, ultimamente tá difícil, inclusive, de indicação, hein, galera? Tá difícil, lançamentos, assim, legais, bacanas, interessantes pra trazer pra vocês. Mas, semana passada saiu a música do Don Toliver com a Doja Cat, Lose My Mind. É a música que faz parte da trilha sonora do próximo filme aí, Fórmula 1, F1, Fumar 1, que vai chegar com acho que é o Brad Pitt no elenco. Acho que ele tá no elenco, se eu não me engano, tá. E é uma música bem de cineminha, mas é bem genéricazinha, mas eu achei interessante, achei divertida, mas principalmente o clipe. Eu gostei da Doja Cat, achei maravilhosa a roupa que ela tava usando, achei sensacional. E tem uma cena que ela tá, tipo, meio que toda suja de graxa, em cima de um motor de carro, assim, balançando, uma coisa meio wrecking ball. Eu falei assim, legal, gostei dessa estética, achei over, achei que funcionou. Então fica aqui essa micro dica de que não é uma música incrível, mas é pra não ficar na falta de dar uma dica legal e bacana e interessante pra vocês, tá? A minha indicação, não vai ser de música, é de um filme. Eu assisti essa semana Homem com H, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso. É protagonizado pelo Jesuíta Barbosa. Inclusive tem a participação da Sara Oliveira, que já participou desse podcast. Né? Ela faz uma participação ali porque o filme é do irmão, e eu acho que foi uma forma dele homenagear ela também. Inclusive é ela que me recomendou esse filme. Eu saí do cinema chorando muito, porque é emocionante. Quem não conhece a história de Ney Matogrosso a fundo, como eu não conhecia, vai lá assistir, porque é muito forte, assim, muito potente. E se você for uma pessoa LGBT, especialmente. Porque o filme perpassa por momentos que a gente viveu no Brasil, momentos históricos como a ditadura e como a epidemia de AIDS. E fala muito desse lugar de como pessoas LGBT passaram por isso, sabe? E então é muito tocante. É um filme muito importante, inclusive. Acho que na minha visão ali, vai ser o filme do ano, o filme nacional do ano. Assim, não sei, acho difícil alguém conseguir bater esse nível de potência e emoção, assim, dentro de um filme. E o Jesuíta Barbosa tá incrível como o Ney Matogrosso. Parece que ele incorporou, assim... E o próprio Ney Matogrosso aparece no filme. Ele aparece? Aparece. Não sei se isso é um spoiler. Sendo ele mesmo? Eu não vou contar porque é spoiler, né? Mas ele aparece no filme, ele tá lá presente. Então, sério, assistam, vocês vão amar. Nossa, não é música em si, mas fala sobre música, fala sobre tem muita música então no filme, né? E mesmo que você não conheça a história do Ney a fundo, é impossível você não conhecer alguma música dos Secos e Molhados, alguma música do Ney Matogrosso, porque, meu amor, tocou em todo lugar onde tá de nascer, sabe? Então, você vai ter pelo menos uma música que você vai falar assim, nossa, essa eu conheço. Sabe? Exato. É isso. Mas eu acho que esse comentário que você falou sobre, enfim, pessoas queer que escutam a gente, vale a pena escutar, vale a pena ir lá assistir, porque partindo do princípio de que hoje em dia a gente não teria metade dos artistas queers que a gente tem na música se não tivesse existido justamente Ney Matogrosso para tomar a frente de ir lutar por direitos e espaços, é surreal. Enfim, é isso, galera. Vamos ler agora os comentários dos últimos episódios. Primeiro que vocês comentaram realmente da questão do meu mic, que eu já falei no começo, e eu acho que foi solucionada, então peço esse feedback de novo. A gente falou no episódio para apoiadores de segunda sobre o Gaga em Copacabana, né? Sobre o Gaga Cabana. E aí tiveram alguns comentários para apoiadores. O Ferzan Lucas falou que chegou 7 da manhã e ficou na parte
entre o Copa e o palco, bem próximo da grade. E ele foi moleque porque é um dos piores lugares. Já fica a dica aí pra quem for no prótimo ano. A pior ruim, parte pra quem tava ali, além de todo o perrengue inerente a estar perto da grade, foi não ter visto nem ouvido nenhum dos atos de abertura. Incluindo a Pablo, que eu queria muito. Os telões e o som do palco só foram ligados quando a Gaga entrou. Então quem estava entre o palco e a primeira torre de delay só escutou os gritos da Pablo e os leques batendo ao fundo. Foi meio que uma tortura, porque nessa altura já estávamos muito cansados e além do calor, aperto, essa parte abaixou a energia de geral, porque ficar parado sem nada das 5h30 até as 22 horas foi uma experiência bem horrível antes de começar o show. Não, isso aí é verdade. Tem que ficar atento, porque as torres de delay e a projeção do som, galera, é pra quem tá na areia. Fica a dica, inclusive, aqui pra ano que vem. Eu tenho uma opinião muito particular sobre quem vai pra esse tipo de evento. Que eu acho que as pessoas poderiam encarar de uma outra forma. Quando você vai pra um evento, tipo o show da Lady Gaga, é óbvio que você vai querer vê-la, mas o evento por si só é o que é o mais importante, sabe? A comoção de você tá ali. Então, por exemplo, se eu fosse pra ficar de pista, pra ficar na parte que não é o VIP, eu não iria com essa preocupação de ficar perto, de chegar muito cedo e ficar no sol quente e passando perrengue, sabe? Eu iria sabendo que eu ia ver de longe, mas eu iria pra curtir e viver esse momento histórico. Eu vi vários vídeos de pessoas vendo imagens do fundo, se divertindo horrores. Tem vídeo de gente dançando com os garis, tem vídeo de gente, sabe? É a comoção do momento, galera. Eu acho que quem vai muito nessa expectativa de querer ver de muito perto, de ficar lá 24 horas do dia anterior sabe? Eu acho que talvez não seja tão divertido assim. Pelo menos é essa a minha concepção. E é isso que eu faria. É meio que você... Ao que você está se propondo a fazer, né? Você está se propondo a viver o evento, a viver o momento, a viver a brincadeira e se divertir, ou você tá ali só porque você quer ver aquele artista em cima do palco? Acho que tem um pouco desse lugar aí de pensar que quanto mais pra trás das torres de delay você iria, mais espaço você tinha, sabe? Pra se divertir, pra pular, pra dançar. Teve um momento no show, inclusive, que eu falei aqui no episódio para apoiador e vou trazer pra cá. Teve um momento que eu tive que sentar no chão porque eu comecei a passar mal. Mas não pela lotação de pessoas, mas pela minha pressão que tinha baixado. Mas literalmente, eu tava na areia de Copacabana, na 4ª torre de delay, e eu consegui sentar no chão. Não tava tão absurdo assim de cheio. Inclusive, fica aqui uma outra dica pra quem for nos shows futuros. A gente tem a sensação de quando a gente vem vindo a partir do metrô, a partir das quadras, de que a parte da pista, né, da calçada, vai estar extremamente lotada. Ali vai se formar um paredão das pessoas que não querem, sei lá, entrar em contato com a areia, que seja, ou por medo de chegar na areia por achar que estava muito lotado. E o que acontecia? A parte da areia estava ficando vazia. Tinha um monte de espaço para as pessoas poderem andar, dava para circular, de ir e voltar, enfim, de ir num banheiro ali, mijar na praia de Copacabana e voltar, que seja. A pessoa tinha espaço para poder circular. Então você que vai nos próximos shows, não fique travado quando chega no asfalto, quando chega ali na pista de Copacabana. Vai pra areia, porque na areia é melhor, é onde você vai conseguir escutar o show todo, porque o som tá sendo planejado para ser projetado para a areia. Então, é por isso que as pessoas, quando você vai ver uma pessoa que, sei lá, tá lá na 7ª torre de delay, tava lá no Leme praticamente, e não tava enxergando propriamente assim o palco, você vê que a pessoa estava se divertindo, porque era sobre a energia do lugar, quem estava com a pessoa, e principalmente, né, sobre poder escutar a música que estava sendo tocada. Mas eu entendo também quem quer muito ver o artista. Eu só acho que essa não deveria ser a experiência levada em conta nesse tipo de evento, sabe? É a minha opinião pessoal. Podem discordar também. Agora, falando do episódio, tivemos comentário no Spotify, porque aqui no Instagram ninguém comentou nada, né? Bora ver aqui no Spotify. Os gringos, que a gente fez episódio sobre gringos copiando os brasileiros. Não teve. Inclusive, você já fica aqui o feedback pra você, audiência. Vocês estão escutando aqui os episódios, vocês não estão comentando. Vocês não estão respondendo, vocês não estão xingando. Esse episódio foi hit de audiência. Eu vou ter que começar... exato, teve vários plays, mas eu vou ter que começar a ofender algumas minorias pra vocês começarem a xingar nos comentários, alguma coisa do gênero. Porque como é que é? Palhaçada. A Leilane comentou também no episódio de apoiadores aqui, ó, que o sonho dela é ter vindo pra esse evento, mas que ela fez uma watch party na casa de uma amiga e foi sucesso. Tá vendo aí? É uma oportunidade de você comemorar de alguma forma esse momento, gente. Sabe? É isso. Aqui eu vi de casa com o boy e foi só isso. Depois eu fui dormir. Mas eu fiquei muito empolgado. Teve um comentário aqui no episódio sobre gringos copiando brasileiros, lá no Spotify. O Vinícius Ferreira comentou o seguinte: a Beyoncé
pensou os 3 atos juntos e nem mais... E em mais de uma vez ela disse que Rennie Tour não havia terminado. Lembrando que ela mudou a ordem dos atos, então esse álbum e Tour seriam o primeiro. Desculpa, Paulo, mas a respectiva de invenção da roda em cada turnê é algo seu, então lide com isso. Não é algo meu, é só você parar pra pensar na carreira da Beyoncé. Toda turnê ela traz alguma coisa nova, ela é inventiva. A única diferença é que nessa ela tá fazendo um material que tem que ser coeso das 3 atos que vão ser lançados. Enfim, é isso, gente. Obrigado, espero que semana que vem o Levi esteja recuperado para aparecer aqui com a voz boa. Né? E fica será? a dica também aí, se você for para um evento de grande porte, dê uma maneirada em ficar colocando a língua na garganta de todo mundo, porque isso pode acontecer com você ficar rouco uma semana e não vir trabalhar, entendeu? Um beijo. Cuida da saúde, porque às vezes vai na famosa imunidade de manada, efeito de manada. Tem um termo aí, médico, que fala sobre isso. De grandes eventos em que uma pessoa fica doente, provavelmente várias pessoas vão ficar também. É isso, galera. Beijo, até mais. Beijo, até semana que vem. Sexta-feira estamos aí, apoiadores.